Olá pessoal, tudo bem? Professor Valder aqui novamente para mais uma aula do nosso canal, tá bom? Vamos continuar aí com o assunto velocidade escalar média, tá bom? Para nós fixarmos bem o conhecimento, como eu já falei aí nas aulas anteriores, tudo bem? Vamos resolver alguns exercícios aí, tá bom? O primeiro exercício, gente, dessa videoaula diz o seguinte: que um carro ele possui uma velocidade escalar média de 30 metros por segundo na primeira metade de uma trajetória, de um caminho. E na segunda metade dessa trajetória, o automóvel desenvolve uma velocidade escalar média de 10 metros por segundo. Então, qual foi a velocidade escalar média desse automóvel na trajetória inteira, durante todo o percurso? Pessoal, veja bem, nesse tipo de exercício, a gente fica tentado a somar as velocidades, né, 30 e 10 aqui no caso, e dividir por 2. Nós não podemos fazer isso, gente, senão nós estaríamos calculando a média aritmética das velocidades. Tá bom? E é diferente de velocidade escalar média. Os conceitos são diferentes. Nós temos que aplicar rigidamente o conceito de velocidade escalar média. Mas como? Como aplicar? Velocidade escalar média ΔF sobre ΔT. Nós não temos nem deslocamento, nem intervalo de tempo aqui, não é mesmo? Vem comigo, vamos junto, que a gente vai conseguir fazer isso aí e vocês vão entender. Esse quadrinho em branco aí, pessoal, é a trajetória. Vamos dizer que o percurso total desse automóvel foi de 2D. Poderia chamar de D também, mas 2D é melhor, vocês vão ver por quê. Se 2D é o percurso total, a primeira metade é D, porque a metade de 2D é D. A segunda metade também é D. Nós já temos aqui, ó, o ΔF total, tá bom? Nós precisamos do ΔT, tá? Vamos lá. Nesse quadro aqui, vamos resolver. Na primeira metade, a velocidade escalar média ela é 30 metros por segundo. Então nós temos o seguinte: 30 é D, que é o percurso, é o ΔF, né, o deslocamento. Vamos chamar de ΔT1 o intervalo de tempo. Esse primeiro intervalo de tempo aqui na primeira metade da trajetória. Ficamos então com o seguinte: esse ΔT1 é D sobre 30, manipulando a expressão, né? ΔT1 para o primeiro membro multiplicando e o 30 para o segundo membro dividindo, tá bom? D sobre 30. Vamos deixar isso aqui numa caixinha. Para a segunda metade da trajetória, nós temos 10, que é a velocidade escalar média, igual a D, que é o deslocamento, sobre ΔT2. Vamos chamar de ΔT2 o intervalo de tempo na segunda metade. Isso nos dá um ΔT2 de D sobre 10. Qual foi o intervalo de tempo total? É um mais o outro, ΔT1 mais ΔT2, certo? Aí. O ΔT é D sobre 30 mais D sobre 10. Aí nós temos aqui uma soma de frações, vocês já sabem, tirar mínimo múltiplo comum, tudo bem? Nós temos aí 4D sobre 30. Tá? Quem está com dúvidas aí nessa soma, tira o mínimo múltiplo comum, tá bom? Ou pergunte lá para o professor ou professora de matemática. Aqui na segunda metade deste quadrinho, vamos continuar. Vem comigo, galerinha. A velocidade escalar média é o seguinte: ΔF sobre ΔT. Quem é o nosso ΔF? É 2D. E quem é o ΔT? 4D sobre 30. Mais uma vez, gente, nós temos aqui uma questão de matemática também, né? Nós temos uma divisão de frações. Pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, é isso? A primeira é 2D sobre 1.
A segunda é 4D sobre 30. Então aqui nós temos o seguinte, 2D sobre 1 vezes 30 sobre 4D, que é o inverso da fração denominadora, tudo bem? Notem, pessoal, que dá para cortar D com D. Aí some, então a gente não depende dessa distância. Pode ser 30 metros, 90 metros, 30 quilômetros, 90 quilômetros. Se ele desenvolver essas velocidades aqui no primeiro e no segundo trecho, a velocidade escalar média vai ser a mesma, tá bom? Não depende da distância D. E a gente pode também cortar 2 com 4. Vai ficar 30 sobre 2, não é mesmo? E a velocidade escalar média é 15 metros por segundo. Note, pessoal, que se a gente somar 30 metros por segundo com 10 metros por segundo, dá 40. Dividido por 2 dá 20. É diferente. Tudo bem? Entenderam, pessoalzinho? Se não entenderam, podem postar aí na zona de comentários, na área de comentários, tá bom? Eu vou tentar ler todos. Valeu! Então, vamos junto novamente para o segundo exercício dessa videoaula, tá bom? O segundo exercício, pessoal, ele diz o seguinte, que a velocidade escalar média de um veículo no primeiro trecho de uma trajetória, de uma viagem, né, é de 80 km por hora e de 60 km por hora no trecho restante. Notem que ele não está falando que o primeiro trecho é a metade do trecho total, igual aqui no exercício 1. Tá? Ele diz que os trechos são percorridos mesmo intervalo de tempo. Quer dizer, no primeiro trecho o carro demorou um tempo, no segundo trecho o mesmo tempo. Então qual é a velocidade escala média desse veículo aí em todo o percurso? Legal esse exercício, hein, galerinha? Vamos junto aí resolver. Aqui nós temos o percurso, tudo bem? Vamos colocar aqui o primeiro trecho, tá? Que a gente não sabe quanto que é. Vamos chamar de D1, tá bom? E no segundo trecho, que eu estou supondo que seja maior, tá? Vou chamar de D2. No primeiro trecho, ele desenvolve uma velocidade de 80 km por hora. E no segundo, 60 km por hora. No primeiro trecho, o tempo é T. E como os tempos são iguais, segundo o enunciado, no segundo trecho também é T. Tá bom? Vamos aplicar aí o conceito de velocidade escala média, galerinha. É ΔF sobre ΔT, que a gente já sabe, tá bom? Então, olha só, é D sobre ΔT, que são os trechos aqui, né? Olha aí, esse quadrinho aí, no primeiro trecho nós temos o seguinte, D igual a, manipulando aqui, ó, passando o ΔT para o primeiro membro, tá? Nós temos D igual a V vezes ΔT. Estou escrevendo ao contrário aqui. Então, D1 fica o seguinte, 80 vezes T. No segundo trecho, nós temos o seguinte, D2 igual a velocidade escalar média vezes T. Então, o D2 fica 60 vezes T. Esse quadrinho aqui, o percurso total, o que é? É o D1 mais o D2. Vamos chamar de D, o percurso total. Nós temos D1, D igual a 80T mais 60T, que nos dá um trecho de 140T. Tá bom? Velocidade escalar média do veículo vai ficar o seguinte, ΔF sobre ΔT. Quem é ΔF? É o D, que é 140T. Tudo bem? Sobre 2T. Notem, pessoal, agora que não depende do tempo. Nesse exercício não dependia da distância. Aqui não vai depender do tempo que nós vamos cortar.
T com T, 140 sobre 2, nós temos uma velocidade escalar média de 70 km por hora. Perguntinha para vocês aí agora. Olha aqui. Essa velocidade escalar média é igual à média das velocidades? Vamos ver. Vamos ver junto. 80 mais 60 dá 140, não dá? Dividido por 2 dá 70. Gente, uma incrível coincidência. Nós temos, para resolver isso, para responder a pergunta que ele fez, nós temos que aplicar o conceito de velocidade escalar média, porque nem sempre será igual à média das velocidades, como foi no primeiro exercício. Tudo bem, galerinha? Deixa aí na área de comentários qualquer dúvida, tá bom? E antes de terminar essa aula, pessoal, eu vou pedir 3 coisinhas só para vocês, tá? Vai aparecer aqui no quadrinho azul. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Isso é importante para mim. Para vocês acionarem o sininho aí, para receberem todas as notificações quando eu coloco conteúdo novo no canal. E para vocês curtirem esse vídeo, dar o seu joinha, dar o seu like aí. Essas 3 etapas são muito importantes para mim, pessoal. Me incentivam a criar conteúdo aqui para o canal, tá bom? Porque fazem com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e entregue esse conteúdo para outros usuários da plataforma que ainda não são inscritos no canal. Eu posso contar com vocês, né, galerinha? Eu sei que eu posso. Então, ó, um joinha desde já, uma curtida gigantesca para vocês desde já. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Valeu!